Bruno Henrique foi indiciado pela PF por envolvimento em cartões amarelos em partidas lá do Campeonato Brasileiro de 2023, especialmente contra o Santos. E você vai acompanhar essa matéria completa aqui, se você ainda não viu, vai acompanhar a matéria do Troca de Passes do ESPN. Vou deixar o crédito na descrição das imagens para o canal ESPN Brasil aqui embaixo no vídeo e você vai acompanhar a cobertura que eles trouxeram, print de conversa, informações sobre o Bruno Henrique e muito mais. Infelizmente, uma péssima notícia para o futebol, um jogador tão grande como o Bruno Henrique possivelmente está se envolvendo nessas apostas. Eu quero já saber a sua opinião. Comente aqui. Você acha realmente que ele se envolveu ou tem uma explicação cabível para tudo isso? Acompanhe a matéria agora e tamo junto. Se inscreve no canal para você não perder nada do futebol. O caso Bruno Henrique, né? Porque a Polícia Federal resolveu indiciar o atacante Bruno Henrique do Flamengo por forçar cartões e forçar um cartão, né, e beneficiar apostadores. Isso aconteceu no jogo contra o Santos, né, no Campeonato Brasileiro de 2023. Né? Há prints, né, lá no GE, a matéria completinha está lá para vocês entrarem e acompanharem todos os papos direitinho. O Bruno Henrique conversa claramente com o irmão dele, né, falando sobre o fato de receber o cartão amarelo nesse jogo contra o Santos, e a polícia, por isso, acabou indiciando o jogador. O Flamengo disse que ainda não foi comunicado oficialmente e a ver o que vai acontecer nesse caso, como se dará esse julgamento do Bruno Henrique. Fato é que é muito sério. Bruno Henrique, por enquanto, ainda não se manifestou. A gente conversou com o Bruno Henrique, por exemplo, na final da Copa do Brasil. Estávamos lá, eu, Carlos, Eduardo, Mansur e Alex, no estádio do Atlético, na Arena do Galo. E lá, na comemoração de título do Flamengo, o Mansur, inclusive, questionou o Bruno Henrique sobre esse assunto que havia surgido ali poucos dias antes da decisão. E o Bruno Henrique falou da seguinte maneira, ó, vejam vocês. Bruno, a gente está aqui no meio de uma celebração de título, mas é uma rara oportunidade que a gente tem junto de você de se referir à questão que foi muito debatida e foi noticiada nas últimas semanas, de um relatório que fala sobre um volume de apostas num cartão amarelo seu que você terminou por tomar no jogo contra o Santos em Brasília, no Brasileiro do ano passado. Queria saber como você recebeu essa informação, o que você tem a dizer sobre isso, se você chegou a conversar com alguém antes desse jogo sobre que tomaria um cartão, se foi algo que aconteceu no jogo e esse volume de aposta é uma coincidência. Enfim, o que você tem a dizer sobre isso e como você recebeu todo esse noticiário e a investigação? Olha, recebi de uma forma agressiva, né? Não esperava da forma que foi, mas eu acredito na justiça lá de cima. Deus é um cara que sempre esteve comigo. Minha vida, minha trajetória, desde quando eu comecei a jogar futebol, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas Deus sempre foi comigo. E, cara, eu tô tranquilo em relação a isso, com meus advogados, meu empresário, pessoa que estão aí nessa batalha comigo. Eu só peço que a justiça seja feita e separar o fora de campo com dentro de campo. Como eu falei ali agora, eu tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente, porque não é fácil, da forma que foi. Então, como eu falei, foi um cara que sempre tive a vida difícil, nunca foi fácil para mim. Eu cheguei aqui hoje com muita humildade, respeitando todo mundo. E assim vai ser daqui para frente, quando eu parar de jogar futebol. Então, como eu falei, só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família. E estou muito feliz hoje por esse título. Só para ficar bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. Bom, tá aí o Bruno Henrique conversando com a gente lá atrás, depois da final da Copa do Brasil, no ano passado. A gente tem aqui também, só para dizer que além do Bruno Henrique, né, mais pessoas foram indiciadas, né? O Vander Nunes Pinto Júnior, que é irmão do Bruno Henrique, a Ludmila Araújo Lima, esposa do Vander, né, que é o irmão ou seja, cunhada do Bruno Henrique, e Poliana Esté Nunes Cardoso, que é prima do jogador. Os três fizeram apostas naquele jogo contra o Santos, né, de que o Bruno Henrique iria tomar o cartão amarelo no Brasileirão de 2023. E aí a gente tem aqui também matéria apurada pelo GE, prints das conversas do Bruno Henrique com o irmão. A conversa começa assim, ó, no dia 29 de agosto de 2023, 2 meses antes da partida contra o Santos. O irmão pergunta para o Bruno Henrique: ô tio, você tá com 2 cartões no Brasileiro? O Bruno: sim.
Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga para nós, hein? Eu tô aqui adaptando para um português que vocês consigam entender perfeitamente, porque o que está escrito ali às vezes não faz muito sentido. Aí o Bruno responde, contra o Santos. Aí o irmão pergunta, daqui quantas semanas? O Bruno, olha aí no Google. Aí o irmão diz que é no dia 29 de outubro e ainda pergunta, será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? KKKK. O Bruno responde, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Aí o irmão do Bruno diz, boa, vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Aí tem um novo print, né, do dia 7 de outubro. Né, uma nova troca de mensagens entre os dois. Nesse mesmo dia, o Flamengo jogou contra o Corinthians, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique pergunta para o irmão, Juninho, você consegue fazer um Pix no valor alto da sua conta? Aí o Vander responde, consigo, BH. Qual o valor? O Bruno Henrique, 10 conto, ou seja, 10 mil reais, né? E o Vander, consigo. Aí o Bruno Henrique diz, me manda seu Pix aí que vou te mandar os 10k. O Vander, irmão do Bruno Henrique, diz, fazer gol, hein? Aí tem um palavrão, né? Tá no meu cartola. O Bruno Henrique responde, e você transferir para o Pix que eu vou te mandar aí. Aí o Vander manda um número de CPF, que a gente claramente não vai exibir aqui, né? E o Bruno Henrique diz, você não pode ser, temos nomes iguais. Aí o Vander, que é o irmão, diz, vai dar ruim? O que era? Aí o Bruno Henrique, vai, negócio de aposta aqui. Aí o Vander termina. Uai, dá essa ideia aí que vou apostar aqui, tô precisando de dinheiro, kkkk. E aí, pouco mais de um mês depois da partida entre Flamengo e Santos, né, no dia 9 de dezembro, a polícia encontrou uma outra conversa entre o Bruno Henrique e o Vander, irmão dele. O Bruno Henrique diz o seguinte, esse aqui tá pesado, não dá pra você não. Aí o Vander, se eu ganhar R$1.000 tá bom, se for coisa certa. O Bruno Henrique diz, tem que ser 10k todo fim de semana. E o Vander diz, tá, eu ia apostar agora, tô precisando de 1.000. Ia apostar agora, manda numa conta de terceiro e ele me manda. O Bruno Henrique, tô vendo aqui já, você não dá. E o Vander, entendi. Caramba, né, tô trocando a palavra, caramba, viu, meu olho até brilhou. Dá pra tomar cartão hoje não? O Bruno Henrique diz, dá não, tenho um já. Aí o Vander, deu certo, consegui aí. O Bruno Henrique ainda disse, deu, lajinha. Que aí eu não sei o que é, né? Aí o Vander diz, boa, kkk, só comemorar agora. Tá apostando vitória ou cartão, algo assim? Aí o Bruno diz, não é nada disso não, parada de cavalo. Aí o Vander, tá. E aí tem um outro papo no dia 16 de outubro, ou seja, o Bruno Henrique tá apostando em cavalo também, né? No dia 16 de outubro de 2023, 2 semanas antes do jogo contra o Santos. Aí o Vander, fala tio, bom ou não? Aí o Bruno Henrique, fala aí, beleza? O Vander, sim, e você? O Bruno Henrique, beleza. O Vander diz, tá com 2 de novo, hein? Quando for o terceiro, avisa eu, kkkk. O Bruno Henrique, caraca, me chamou pra falar isso? Tá de brincadeira, né? Aí o Vander, claro que não. Aí depois tem uma outra conversa no dia 31 de outubro, véspera do jogo contra o Santos, que é quando o Bruno toma o fatídico cartão. Ele já tinha tomado um cartão contra o Botafogo e esse seria o terceiro. Seria um terceiro cartão. O 6º cartão dele, é o terceiro dessa série. Aí o Bruno Henrique diz, aí, lembra a parada que você me perguntou uns tempos atrás? Aí o Vander diz, do quê? E aí a conversa é interrompida e o Bruno Henrique faz uma chamada de voz pro irmão, né? Uma ligação e acaba aí a conversa. Então, diante desses prints, dessa troca de mensagens, a polícia resolveu indiciar o Bruno Henrique. A situação não é fácil, né? A conversa, ela dá muita margem para interpretação. E o que será do Bruno Henrique a partir de agora, de como o Flamengo vai lidar com a situação, o próprio Bruno Henrique, é o que a gente vai ver a seguir, né, Mansur? Vamos lá. Em que estágio estamos, né? O que significa o indiciamento? Significa que houve uma investigação da Polícia Federal que concluiu pelo indiciamento do jogador. Ou seja, ela entende que o jogador e os outros apostadores, a partir de agora, devem ser julgados por isso. É evidente que vai ter todo um processo, direito de defesa, ele vai apresentar as suas razões, enfim, vai ser ouvido. Do nosso lado, como tudo isso surgiu minutos antes, poucos minutos antes, a gente vai precisar ainda um acesso completo ao relatório da Polícia Federal. A gente tem agora esses prints que são... colocam o Bruno Henrique numa situação absolutamente desconfortável, mas ainda tem algumas interrogações que talvez a gente só vá responder com o acesso à íntegra do relatório. Por exemplo, o que a gente sabe até agora, que me parece inequívoco,
O Bruno Henrique planejou tomar cartão amarelo no jogo contra o Santos. Informou isso a um parente, no caso a um irmão. E soube, através do irmão, que o irmão, e não sei se e outras pessoas, mas no caso da conversa que a gente tem, soube que uma pessoa ao menos apostaria nesse cartão. Isso foi dito a ele. Isso. A partir daí, se esse cartão, se ele planejou tomar contra o Santos por decisão da comissão técnica na ocasião do Flamengo, porque o jogo seguinte seria um jogo com o Palmeiras importante para o campeonato, é uma hipótese. Se isso foi feito já pensando em aposta, isso a gente não tem como concluir, né? Se o Bruno desaconselhou alguém da família a fazer a aposta ou não, qual foi a reação dele diante disso? Esses são detalhes que para você incriminar o jogador, eu não tenho os elementos. O que eu tenho para dizer é, os prints criam uma situação bastante desconfortável, difícil, não vai ser simples para o Bruno Henrique. Vai precisar ouvi-lo para ouvir o lado dele e saber se ele consegue comprovar a inocência diante dessa investigação, mas ainda há para mim algumas interrogações que a gente não dá para sair aqui apontando dele e tirando conclusões precipitadas. O que eu tenho certeza, cada vez mais certeza, eu me lembro que eu disse isso aqui um dia, e lembro até que vocês vão concordar com a minha tese, o que está absolutamente no direito. Uhum. Eu continuo dizendo, o futebol, o dinheiro das apostas foi o grande, talvez o único, mas o grande em termos de volume, dinheiro novo que entrou no futebol nos últimos muitos anos. E o futebol, como ambiente, se preparou apenas para receber este dinheiro. Patrocínios, inclusive nós somos patrocinados, aqui no nosso canal Empresa, a gente trabalha, tem inúmeros patrocínios de casas de apostas, as competições levam o nome de casa de aposta, o Campeonato Brasileiro leva o nome de casa de aposta, as placas em torno do campo têm diversas casas de apostas, enfim. O futebol se preparou para isso e se preparou menos para educar os profissionais que atuam no jogo sobre procedimentos. É evidente, você na época argumentou e eu concordo, é óbvio que os jogadores devem saber que não podem manipular eventos de um jogo. Mas quando eu falo em educar sobre a entrada desse elemento novo, significa que eles não podem, inclusive, se comunicar com as pessoas. Por exemplo, já é uma atitude antiesportiva por natureza, mas muito natural no jogo, se forçar cartão para forçar a suspensão em jogos que são escolhidos. Acontece desde que os cartões surgiram. Mas diante da entrada desse elemento novo, os jogadores não deveriam ser, inclusive, instruídos a não compartilhar esse tipo de informação com ninguém, porque eles podem acabar sendo... Imaginemos que o Bruno Henrique fosse inocente na história, apenas compartilhou com um parente que ia tomar um cartão no jogo. Não estou dizendo que ele é, não estou dizendo que ele não é, porque eu não tenho elementos, e concordo que os prints deixam o Bruno Henrique numa situação muito difícil. Mas que ele apenas tenha dito isso. Tenha dito que era um planejamento, que ia tomar contra o Santos, porque fosse o planejamento do clube. Ele pode ser envolvido a partir de uma conversa teoricamente inocente. Com apostas ilegais feitas com base numa informação interna do clube que foi chegada. Agora, até para a questão de ser seja um planejamento de comissão técnica, seja um planejamento de um grupo organizado para apostas, eu não sei se chega a esse ponto, porque os valores são muito pequenos, inclusive, para o que é um salário de um jogador de futebol. Outra interrogação que fica, entre essa conversa e o cartão contra o Santos, são 8 jogos. Se for de fato algo organizado para tirar partido através de aposta, é um risco enorme que todo mundo corre, né? Claro. O jogador passar 8 rodadas até o jogo contra o Santos, para conseguir tomar esse cartão. Então tem muitas interrogações que acho que a gente vai precisar ter acesso ao relatório completo da Polícia Federal, ao inquérito, para ter todas as respostas. De novo, não estou dizendo que o Bruno Henrique é inocente, tampouco que ele é culpado. Estou dizendo que os indícios são fortes. Lamento muito se for verdade, porque é mais um tiro no coração da integridade do jogo, da percepção de integridade, que é a essência e a alma do esporte. Mas acho que a gente vai precisar ter, a partir de agora, é trabalho para nós, é trabalho da imprensa investigar, continuar essa investigação, ter acesso a todo o relatório e tentar entender a situação mais a fundo. Bom, pessoal, essa foi a matéria do Troca de Passes do programa aí da ESPN, trazendo essas informações do Bruno Henrique, print e muitas outras informações, print de conversa, falando sobre apostas, sobre cartão amarelo. E, infelizmente, essa notícia caiu como uma bomba, né, pro mundo do futebol brasileiro, já que Bruno Henrique é um grande jogador, grande ídolo de um grande clube do Brasil, do Flamengo, e é um grande jogador marcando história, com vários títulos, e está se envolvendo aí, né, ter se envolvido, na verdade, se for comprovado, essa manipulação de cartões nas apostas, pessoal. Complicado como esse mundo das apostas esportivas está mexendo com o futebol. E como eu te falei, eu quero saber a sua opinião. Comente aqui abaixo. Você acha que Bruno Henrique realmente é culpado ou é inocente por tudo que você viu na reportagem? Você acha que tem algumas explicações cabíveis dessas conversas que ele teve sobre apostas? Bruno Henrique realmente vai conseguir provar a sua inocência ou não? Comente aqui a sua opinião. E deixa o teu like para ajudar, né, o nosso canal, se inscreve no canal para não perder as próximas informações também sobre o Bruno Henrique ou também sobre qualquer outro assunto do mundo do futebol. Valeu, forte abraço, eu sou o Fabrício do Fabrício na área e trago informações do mundo do futebol e análises táticas direto aqui para vocês curtirem no nosso canal. Forte abraço.